A fase difícil antes da virada. Tem dias em que parece que tudo ficou mais pesado do que deveria. Você acorda, respira fundo, tenta manter a postura, mas existe algo dentro de você que sabe que não é apenas cansaço. É como se a vida tivesse decidido testar até onde vai a sua resistência. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Não é coincidência você estar ouvindo isso. Existe um tipo de dificuldade que não é punição, não é azar, não é atraso, é preparar. O Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando homens que saíram da pobreza para a fortuna, que enfrentaram falências, rejeições e humilhações antes de se tornarem referência mundial. E uma coisa se repetia em todos eles. Antes da grande virada, houve uma fase silenciosa, difícil, quase sufocante, a fase em que quase desistiram. O problema é que essa fase não vem com aviso. Ela não diz: aguente firme. Isso faz parte do processo. Ela vem como dúvida, como medo, como comparação, como sensação de estar ficando para trás. E é justamente aí que a maioria erra, porque interpreta a pressão como fracasso. Mas a pressão é expansão. Você não está sendo esmagado, está sendo moldado. Existe uma diferença enorme entre estar quebrando e estar sendo forjado. O ferro na fornalha parece que está sendo destruído. Na verdade, está sendo fortalecido. A fase difícil antes da virada tem sinais claros. Primeiro, você começa a se sentir desconfortável com a própria vida antiga. O que antes parecia aceitável agora parece pequeno. Conversas vazias incomodam. Ambientes rasos cansam. Você começa a perceber que não cabe mais em certos lugares. Isso não é arrogância, é crescimento. Segundo sinal, portas começam a fechar. O emprego que parecia estável fica incerto. Relacionamentos mostram rachaduras. Projetos travam. É como se o chão estivesse sendo retirado debaixo dos seus pés. Mas pense com calma. Você só perde o que não poderá levar para o próximo nível. A fase difícil reorganiza o seu cenário. Ela tira distrações. Ela elimina ilusões. Ela revela quem realmente está com você. Terceiro sinal: solidão. Não porque você esteja sozinho fisicamente, mas porque ninguém parece entender o que está acontecendo dentro de você. Você sente que está em transição. E transição não é confortável. É um corredor estreito entre quem você era e quem está se tornando. E nesse corredor, muita coisa ecoa. Dúvidas antigas, medos escondidos, memórias que você ainda não resolveu. Mas é aqui que tudo começa a mudar. Porque a riqueza verdadeira não começa no banco. Começa na identidade. Napoleon Hill dizia que antes da prosperidade externa existir, a mente já a construiu internamente. Primeiro você se torna o tipo de pessoa que merece prosperar. Depois, a prosperidade encontra você. E esse processo dói. Dói porque exige abandono. Abandono de crenças limitantes. Abandono de desculpas. Abandono de versões antigas de si mesmo. A fase difícil é o momento em que você percebe que não pode mais culpar o governo, a família, o passado ou a sorte. Você começa a assumir responsabilidade. E responsabilidade pesa, mas também liberta. Se você está enfrentando pressão financeira, rejeição, atrasos, críticas ou portas fechadas, talvez isso não seja o fim. Talvez seja o ajuste final, antes da virada. E eu preciso te dizer algo importante. Se você chegou até aqui, se você escolheu ouvir esse conteúdo até agora, isso já mostra algo sobre você. Você não está anestesiado. Você está buscando entendimento. E isso muda tudo. Continue comigo, porque na próxima parte, eu vou revelar o que realmente acontece na mente de alguém que está prestes a mudar de nível. E por que quase todos interpretam isso da forma errada. Você já percebeu que, quando algo grande está prestes a acontecer, tudo parece sair do controle? É quase como se o universo apertasse todos os botões ao mesmo tempo.
contas surgem, pessoas duvidam. Imprevistos aparecem. E você começa a pensar: será que eu estava enganado sobre mim? Esse é o ponto mais sensível da fase difícil. Porque aqui não é mais sobre circunstâncias externas. É sobre identidade. Napoleon Hill ensinava que a mente trabalha por dominância. O pensamento que domina seu interior acaba dominando sua realidade. E quando você decide crescer, automaticamente começa uma guerra interna entre a versão antiga e a versão futura de você. A versão antiga quer segurança. A versão futura exige expansão. E expansão parece risco. Quando você começa a querer mais da vida, sua mente subconsciente testa sua convicção. Ela pergunta silenciosamente: você realmente acredita que merece isso? Se a resposta for fraca, a realidade volta ao padrão antigo. Mas se a resposta for firme, mesmo em meio ao caos, algo começa a se alinhar. É por isso que, antes da virada financeira, quase sempre há instabilidade. Antes do crescimento profissional, há desconforto. Antes da prosperidade, há pressão. A maioria das pessoas interpreta essa pressão como sinal para recuar. Os poucos que prosperam entendem que é sinal para permanecer. Existe um fenômeno psicológico poderoso. Quando você eleva seu padrão interno, tudo que está abaixo desse padrão começa a incomodar. Você passa a rejeitar o que antes aceitava. E isso cria conflito. Conflito com pessoas, conflito com hábitos, conflito com você mesmo. Mas esse conflito é purificação. É ajuste de frequência. A fase difícil também traz um sentimento estranho. Você sente que algo está vindo, mas não consegue explicar o que é. É uma intuição silenciosa. Uma expectativa que não tem base concreta ainda. Você olha para sua vida atual e pensa: isso não é definitivo. E essa percepção muda tudo. Porque quem acredita que sua situação é temporária, se comporta diferente. Você começa a agir com mais intenção. Você controla mais suas palavras. Você seleciona melhor suas companhias. Você passa a investir tempo em conhecimento, mesmo sem retorno imediato. E isso é invisível para quem está de fora. Muitos podem até achar que você está perdido, mas você sabe que está em construção. Existe um momento específico nessa fase em que o silêncio se torna essencial. Você aprende a não contar seus planos. Aprende a não explicar demais. Aprende a guardar energia, porque cada palavra solta pode drenar convicção. E convicção é o combustível da virada. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não é fé passiva. É fé acompanhada de decisão diária. Mesmo quando nada parece estar mudando. Mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E aqui eu quero fazer uma pausa. Se você está ouvindo até este ponto, eu quero agradecer profundamente. Cada visualização, cada minuto assistido, cada pessoa que decide permanecer aqui, faz diferença real. Isso fortalece essa mensagem e permite que ela alcance quem também está atravessando a própria fase difícil. Sua presença aqui importa. E se em algum momento você sentir no coração que quer dar um passo a mais nessa jornada, existe a área de membros. Não é sobre vantagens. É sobre profundidade. É sobre decidir caminhar um pouco além da superfície. Apenas um passo a mais. Mas continuando. Existe um teste final antes da virada. É o teste da persistência silenciosa. Nada extraordinário acontece ainda. Nenhum sinal claro. Nenhum aplauso. Nenhum reconhecimento. Só você. E sua decisão de continuar. É aqui que 90% desiste. Porque querem confirmação externa, mas a confirmação vem depois da consistência. Primeiro você sustenta a visão. Depois a realidade confirma. Se você está na fase difícil, talvez esteja exatamente nesse teste. Talvez esteja sendo preparado para algo que exige uma versão mais forte de você. E essa versão só nasce sob pressão. Na próxima parte, vou mostrar o momento invisível em que a virada começa internamente. Mesmo quando externamente ainda parece igual. Porque a mudança real começa antes de qualquer dinheiro aparecer. A fase difícil antes da virada. Tem dias em que parece que tudo ficou mais pesado
do que deveria. Você acorda, respira fundo, tenta manter a postura, mas existe algo dentro de você que sabe que não é apenas cansaço. É como se a vida tivesse decidido testar até onde vai a sua resistência. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Não é coincidência você estar ouvindo isso. Existe um tipo de dificuldade que não é punição, não é azar, não é atraso, é preparar. O Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando homens que saíram da pobreza para a fortuna, que enfrentaram falências, rejeições e humilhações antes de se tornarem referência mundial. E uma coisa se repetia em todos eles. Antes da grande virada, houve uma fase silenciosa, difícil, quase sufocante, a fase em que quase desistiram. O problema é que essa fase não vem com aviso. Ela não diz: aguente firme. Isso faz parte do processo. Ela vem como dúvida, como medo, como comparação, como sensação de estar ficando para trás. E é justamente aí que a maioria erra, porque interpreta a pressão como fracasso. Mas a pressão é expansão. Você não está sendo esmagado, está sendo moldado. Existe uma diferença enorme entre estar quebrando e estar sendo forjado. O ferro na fornalha parece que está sendo destruído. Na verdade, está sendo fortalecido. A fase difícil antes da virada tem sinais claros. Primeiro, você começa a se sentir desconfortável com a própria vida antiga. O que antes parecia aceitável agora parece pequeno. Conversas vazias incomodam. Ambientes rasos cansam. Você começa a perceber que não cabe mais em certos lugares. Isso não é arrogância, é crescimento. Segundo sinal, portas começam a fechar. O emprego que parecia estável fica incerto. Relacionamentos mostram rachaduras. Projetos travam. É como se o chão estivesse sendo retirado debaixo dos seus pés. Mas pense com calma. Você só perde o que não poderá levar para o próximo nível. A fase difícil reorganiza o seu cenário. Ela tira distrações. Ela elimina ilusões. Ela revela quem realmente está com você. Terceiro sinal: solidão. Não porque você esteja sozinho fisicamente, mas porque ninguém parece entender o que está acontecendo dentro de você. Você sente que está em transição. E transição não é confortável. É um corredor estreito entre quem você era e quem está se tornando. E nesse corredor, muita coisa ecoa. Dúvidas, antigas, medos escondidos, memórias que você ainda não resolveu. Mas é aqui que tudo começa a mudar. Porque a riqueza verdadeira não começa no banco. Começa na identidade. Napoleon Hill dizia que antes da prosperidade externa existir, a mente já a construiu internamente. Primeiro você se torna o tipo de pessoa que merece prosperar. Depois, a prosperidade encontra você. E esse processo dói. Dói porque exige abandono. Abandono de crenças limitantes. Abandono de desculpas. Abandono de versões antigas de si mesmo. A fase difícil é o momento em que você percebe que não pode mais culpar o governo, a família. Existe um dia específico em que você acorda e algo está diferente. Nada externo mudou ainda. A conta bancária talvez esteja igual. Os problemas ainda existem. Mas internamente existe estabilidade. E estabilidade interna é o primeiro sinal de que a virada já começou. Não é empolgação exagerada. Não é fantasia. É firmeza. Você já não negocia mais com a desistência. Você já não conversa mais com a dúvida como antes. Ela até aparece, mas não domina. Napoleon Hill falava sobre o poder da decisão rápida e da persistência longa. As pessoas comuns demoram para decidir e desistem rápido. As pessoas extraordinárias decidem rápido e sustentam a decisão. A fase difícil serve para testar essa sustentação. Porque decidir é fácil quando tudo está confortável. Mas decidir permanecer quando tudo parece incerto, isso é raro. E é exatamente aqui que a frequência muda. Você começa a agir com convicção, mesmo sem provas.
começa a se posicionar diferente, fala diferente, escolhe diferente. E isso ativa algo invisível, coerência interna. A prosperidade só flui onde há coerência. Se você quer riqueza, mas se sente indigno, há conflito. Se você quer crescimento, mas age com medo, há bloqueio. Mas quando o pensamento, emoção e ação entram em alinhamento, a energia se organiza. E esse alinhamento começa na fase difícil. É ali que você escolhe quem será. Não quando tudo melhorar, mas agora. Há um fenômeno interessante. Quando você para de implorar por resultado, o resultado começa a se aproximar. Porque desespero repele, convicção atrai. Você já percebeu que, quando tá calmo, as coisas fluem melhor? Quando você confia, oportunidades surgem. Quando você está inteiro, decisões ficam claras. Isso não é coincidência. É ajuste interno. E aqui surge o sinal invisível da virada. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Uma conversa vira possibilidade. Um problema vira aprendizado. Um não vira redirecionamento. Você começa a entender que nada estava contra você. Estava te preparando. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas essa semente só é encontrada por quem decide procurar. A maioria reclama da terra dura. Poucos escavam. E quem escava, encontra. A fase difícil também ensina algo profundo. Silêncio estratégico. Você aprende a não divulgar cada plano. Aprende a amadurecer ideias antes de expor. Aprende a fortalecer sua visão antes de buscar validação. E isso cria poder, porque energia preservada se transforma em execução. Existe um ponto muito claro antes da virada externa. Você já não precisa provar nada para ninguém. Você está focado, centrado, direcionado. E quando isso acontece, o cenário começa a responder. Pequenas vitórias surgem. Pequenos sinais aparecem. Uma porta que parecia fechada se abre. Um contato inesperado surge. Uma ideia começa a gerar retorno. E é aqui que muitos cometem outro erro. Relaxam cedo demais. Mas a verdadeira prosperidade exige continuidade. A fase difícil não foi para te ensinar apenas a resistir. Foi para te ensinar a sustentar. Porque manter crescimento é mais desafiador do que conquistá-lo. E se você atravessou pressão, solidão, dúvidas e instabilidade, você está sendo treinado para sustentar algo maior. Talvez você ainda não veja claramente, mas há um movimento acontecendo. Internamente, você já não é a mesma pessoa. Externamente, as peças estão começando a se mover. A virada não é um evento repentino. É um acúmulo invisível que de repente se torna visível. Como a água aquecendo. Nada muda, até certo ponto. E então, ferve. Você pode estar exatamente nesse ponto. E se estiver, lembre-se, não foi a fase difícil que quase te quebrou. Foi ela que quase te revelou. Na próxima parte, vamos consolidar tudo isso e entrar na compreensão final. Porque a fase difícil é, na verdade, o portal obrigatório para a prosperidade real. E depois seguiremos para a parte extra, aprofundando ainda mais o processo mental e espiritual. Chega um ponto em que você para de perguntar quando vai acontecer e começa a afirmar: está acontecendo. Essa mudança parece pequena, mas é gigantesca. Porque enquanto você pergunta quando, você está esperando algo externo. Quando você afirma está acontecendo, você assume que o processo já está em movimento. E ele está. A fase difícil não foi um atraso. Foi alinhamento. Não foi punição. Foi preparação. Não foi abandono. Foi treinamento. Napoleon Hill sempre reforçava que riqueza começa na mente através de uma imagem clara, sustentada, com emoção e persistência. Mas existe algo que quase ninguém fala. Antes dessa imagem se manifestar, sua estrutura emocional precisa ser fortalecida, porque prosperidade sem maturidade vira autossabotagem. A fase difícil
constrói maturidade. Ela ensina você a perder sem quebrar. Ensina você a esperar sem desanimar. Ensina você a agir sem aplausos. E essa combinação cria algo poderoso. Estabilidade interior. Quando você se torna estável por dentro, o mundo deixa de controlar suas emoções. E quando o mundo não controla suas emoções, você começa a controlar seus resultados. Existe uma transição silenciosa que marca o fim da fase difícil. Você já não está lutando contra a realidade. Você está trabalhando com ela. Você aceita o presente, mas não se limita a ele. Você entende que cada desafio teve função. Cada porta fechada teve propósito. Cada crítica teve lição. Cada atraso teve direção. Isso muda completamente a forma como você enxerga sua própria história. Você começa a perceber que nunca esteve parado. Estava sendo moldado. Talvez você tenha perdido oportunidades antigas, mas ganhou clareza. Talvez tenha perdido pessoas, mas ganhou discernimento. Talvez tenha perdido estabilidade, mas ganhou coragem. E coragem é o ativo mais valioso que alguém pode possuir antes da virada. Porque quando a oportunidade aparece, e ela sempre aparece, só a coragem permite que você a agarre. A fase difícil também filtra intenções. Se você queria prosperidade apenas para impressionar, provavelmente desistiu. Se queria apenas conforto, talvez tenha recuado. Mas se você quer transformação real, você permanece. E permanecer já é vitória. Existe uma pergunta que define tudo. Você quer apenas sair do desconforto? Ou quer se tornar maior do que ele? Se você escolheu a segunda opção, então a fase difícil já cumpriu sua missão. Ela arrancou camadas. Ela revelou forças ocultas. Ela mostrou que você é capaz de continuar, mesmo quando não vê o final. E isso é raro. Extremamente raro. Agora entenda algo essencial. A virada não acontece para quem implora por ela. Acontece para quem se torna compatível com ela. Compatível em mentalidade. Compatível em disciplina. Compatível em identidade. Se você chegou até aqui, se atravessou essa fase sem abandonar completamente seus sonhos, você já está diferente. E talvez a única coisa que falta seja tempo. Tempo para que o invisível se torne visível. Tempo para que o plantio silencioso floresça. Tempo para que a construção interna apareça externamente. E aqui eu preciso reforçar algo importante. Se essa mensagem tem feito sentido para você, se ela tocou algo que você está vivendo, saiba que sua presença aqui fortalece esse trabalho. Cada pessoa que permanece até o final não está apenas assistindo, está escolhendo crescer. E se em algum momento você sentir que quer aprofundar ainda mais essa jornada, existe a área de membros. Não como obrigação, não como promessa de vantagem, mas como um passo a mais. Um compromisso interno de ir além. Agora, respire fundo. Olhe para sua fase difícil com outros olhos. Talvez ela não seja o fim da sua história. Talvez ela seja o capítulo que antecede a virada que você tanto espera. E na próxima parte, a parte extra. Vamos mergulhar profundamente no processo mental e espiritual que transforma definitivamente essa fase difícil em prosperidade concreta. Porque não basta entender, é preciso internalizar. Continua na parte extra. Digite continuar e eu entrego agora a parte extra, completa, com aprofundamento mental, espiritual e estratégico, seguindo exatamente o padrão que você pediu, transformando a fase difícil em prosperidade concreta. Existe uma diferença gigantesca entre passar por uma fase difícil e ser transformado por ela. Muitos atravessam dor, poucos extraem poder. A maioria apenas sobrevive ao processo. Os que prosperam usam o processo como ferramenta. A fase difícil é como um laboratório invisível. Ela revela padrões mentais que estavam escondidos. Revela crenças que você nem sabia que carregava. Revela limites que você aceitava sem perceber. Napoleon Hill afirmava que a mente subconsciente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção. Se durante a fase difícil você repete internamente, está dando tudo errado. Sua mente começa a estruturar essa narrativa como identidade. Mas se você repete com convicção,
Isso tá me preparando. Algo diferente acontece. Você reprograma a interpretação. E interpretação molda destino. Existe um exercício poderoso que quase ninguém pratica. Revisitar mentalmente os desafios passados e identificar o benefício que eles trouxeram. Quando você faz isso, seu cérebro aprende um novo padrão. Ele começa a associar dificuldade com crescimento. E quando essa associação é instalada, o medo diminui. Porque você entende que não está sendo atacado. Está sendo treinado. A fase difícil também revela onde está seu apego. Apego a pessoas que já não combinam com sua nova mentalidade. Apego a hábitos que drenam energia. Apego a distrações que consomem foco, e prosperidade exige desapego. Não porque você precisa abandonar tudo, mas porque precisa escolher conscientemente o que mantém. Outro ponto essencial: disciplina emocional. Prosperidade não é apenas estratégia financeira, é estabilidade interna. Se pequenas críticas ainda desestruturam você, se atrasos ainda tiram seu equilíbrio, se comparações ainda consomem sua energia, a fase difícil está fortalecendo exatamente essas áreas. Ela expõe suas fragilidades para que você as fortaleça. Existe também o aspecto espiritual. Muitos pedem crescimento, mas poucos estão prontos para carregar responsabilidade maior. Quando você pede prosperidade, você está pedindo expansão. E expansão aumenta decisões, aumenta impacto, aumenta influência. E isso exige caráter. A fase difícil molda caráter. Ela testa integridade quando ninguém está vendo. Testa a constância quando ninguém está cobrando. Testa a fé quando não há evidência. E fé verdadeira não é sentimento, é postura. É continuar mesmo quando a lógica sugere parar. Existe uma prática simples, mas profunda, para atravessar essa fase com poder: clareza diária. Todas as manhãs, pergunte a si mesmo: quem eu estou me tornando com isso? Não quando vai melhorar, mas quem estou me tornando? Essa pergunta muda tudo, porque desloca o foco do problema para a identidade. E identidade cria resultado. Napoleon Hill ensinava sobre propósito definido, mas propósito não é apenas meta financeira. É visão alinhada com valores. Se sua busca por prosperidade estiver alinhada com contribuição, crescimento e impacto, ela ganha força. Se estiver baseada apenas em comparação e validação externa, ela enfraquece. A fase difícil limpa intenções. Ela remove motivações rasas. Ela aprofunda sua razão. E quanto mais profunda sua razão, mais forte sua persistência. Agora entenda algo crucial. Prosperidade não é um evento. É um padrão. E padrões são construídos na repetição diária, na escolha de agir mesmo sem vontade, na escolha de estudar, mesmo sem resultado imediato, na escolha de manter postura mesmo sem aplausos. Você não está esperando a virada. Você está construindo compatibilidade com ela. E quando compatibilidade e oportunidade se encontram, o resultado é inevitável. Talvez ainda haja desafios. Talvez ainda existam incertezas. Mas se sua mente já está firme, sua identidade já mudou. E quando identidade muda, realidade acompanha. Respire. Olhe para trás. Perceba o quanto você já cresceu. A fase difícil não veio para te destruir. Veio para revelar uma versão mais forte de você. E talvez, daqui a algum tempo, você olhe para esse período e diga: foi ali que tudo começou. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja atravessando sua própria fase difícil. Curta. Comente o que essa fase tem te ensinado e continue avançando. Porque a virada não é questão de sorte, é questão de preparação. E você está mais preparado do que imagina, transformando a fase difícil em prosperidade concreta. Existe uma diferença gigantesca entre passar por uma fase difícil e ser transformado por ela. Muitos
atravessam dor. Poucos extraem poder. A maioria apenas sobrevive ao processo. Os que prosperam usam o processo como ferramenta. A fase difícil é como um laboratório invisível. Ela revela padrões mentais que estavam escondidos. Revela crenças que você nem sabia que carregava. Revela limites que você aceitava sem perceber. Napoleon Hill afirmava que a mente subconsciente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção. Se durante a fase difícil você repete internamente, está dando tudo errado. Sua mente começa a estruturar essa narrativa como identidade. Mas se você repete com convicção, isso está me preparando. Algo diferente acontece. Você reprograma a interpretação. E interpretação molda destino. Existe um exercício poderoso que quase ninguém pratica. Revisitar mentalmente os desafios passados e identificar o benefício que eles trouxeram. Quando você faz isso, seu cérebro aprende um novo padrão. Ele começa a associar dificuldade com crescimento. E quando essa associação é instalada, o medo diminui. Porque você entende que não está sendo atacado. Está sendo treinado. A fase difícil também revela onde está seu apego. Apego a pessoas que já não combinam com sua nova mentalidade. Apego a hábitos que drenam energia. Apego a distrações que consomem foco. E prosperidade exige desapego. Não porque você precisa abandonar tudo, mas porque precisa escolher conscientemente o que mantém. Outro ponto essencial: disciplina emocional. Prosperidade não é apenas estratégia financeira. É estabilidade interna. Se pequenas críticas ainda desestruturam você, se atrasos ainda tiram seu equilíbrio, se comparações ainda consomem sua energia, a fase difícil está fortalecendo exatamente essas áreas. Ela expõe suas fragilidades para que você as fortaleça. Existe também o aspecto espiritual. Muitos pedem crescimento, mas poucos estão prontos para carregar responsabilidade maior. Quando você pede prosperidade, você está pedindo expansão. E expansão aumenta decisões. Aumenta impacto, aumenta influência. E isso exige caráter. A fase difícil molda caráter. Ela testa integridade quando ninguém está vendo. Testa a constância quando ninguém está cobrando. Testa a fé quando não há evidência. E fé verdadeira não é sentimento, é postura. É continuar, mesmo quando a lógica sugere parar. Existe uma prática simples, mas profunda, para atravessar essa fase com poder, clareza diária. Todas as manhãs, pergunte a si mesmo: quem eu estou me tornando com isso? Não quando vai melhorar, mas quem estou me tornando? Essa pergunta muda tudo. Porque desloca o foco do problema para a identidade. E identidade cria resultado. Napoleon Hill ensinava sobre propósito definido. Mas propósito não é apenas meta financeira. É visão alinhada com valores. Se sua busca por prosperidade estiver alinhada com contribuição, crescimento e impacto, ela ganha força. Se estiver baseada apenas em comparação e validação externa, ela enfraquece. A fase difícil limpa intenções. Ela remove motivações rasas. Ela aprofunda sua razão. E quanto mais profunda sua razão, mais forte sua persistência. Agora entenda algo crucial. Prosperidade não é um evento. É um padrão. E padrões são construídos na repetição diária, na escolha de agir mesmo sem vontade, na escolha de estudar, mesmo sem resultado imediato, na escolha de manter postura mesmo sem aplausos. Você não está esperando a virada. Você está construindo compatibilidade com ela. E quando compatibilidade e oportunidade se encontram, o resultado é inevitável. Talvez ainda haja desafios. Talvez ainda existam incertezas. Mas se sua mente já está firme, sua identidade já mudou. E quando identidade muda, realidade acompanha. Respire. Olhe para trás. Perceba o quanto você já cresceu. A fase difícil não veio para te destruir. Veio para revelar uma versão mais forte de você. E talvez, daqui a algum tempo, você olhe para esse período e diga:
Foi ali que tudo começou. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja atravessando sua própria fase difícil. Curta. Comente o que essa fase